Fala pessoal, aqui é o Bruno Jordão do canal Bruno Mais e no vídeo de hoje nós vamos estar resolvendo 10 questões com o tema números e grandezas proporcionais, regras de três simples e compostas. E no final do vídeo vai ter um QR Code onde com o teu celular vai ser possível baixar o e-book com essas mesmas 10 questões totalmente resolvidas e de forma gratuita. E se inscreva aqui no meu canal, caso você ainda não é inscrito, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe. Pessoal, 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos aqui no canal. Então, para me ajudar, se inscreva aqui no canal. É só apertar o botãozinho aqui de se inscrever e ativar o sininho para me ajudar a estar produzindo novos conteúdos para vocês. Então, pessoal, sem mais enrolações, vamos começar a resolver. Então, vamos resolver essa primeira questão que diz o seguinte: são necessários 64 quilos de ração para alimentar 20 cães durante 16 dias. O total de ração para alimentar 24 cães durante 15 dias seria de... Isso aqui é uma questão de regra de 3 composta. E para a gente calcular essa questão, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar o R de ração, o C de cães e o D de dias. Debaixo do R, a gente vê aqui ó, o valor: 64 quilos, 64 quilos, 20 cães, 20, e 16 dias, 16. Aí ele quer o seguinte, ó, o total de ração. Então, X, para alimentar 24 cães, ó, 24 cães, 24 e 15 dias. 15. Agora a gente vai ver quais são as grandezas que estão diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tudo isso em relação à coluna que tem o X, a essa coluna aqui, ó. Então vamos fazer análise de cada grandeza em relação a essa. Então primeiro vamos ver aqui, ó, o cão. Se eu aumento a quantidade de cães, eu preciso de mais ração? Sim. Então, eu preciso de mais ração. A quantidade de ração em relação a cães é diretamente proporcional. Agora vamos para o dia. Se eu diminuo o dia, eu vou precisar de menos ração? Vou precisar de menos ração. Então, também diretamente proporcional. Então, todas essas grandezas estão diretamente proporcional. Logo, a conta vai ficar assim, ó. 64 dividido por x vai ser igual a 20 dividido por 24 vezes 16 dividido por 15. E aí eu tenho 64 dividido por x vai ser igual a 20 vezes 16, 320, dividido 24 vezes 15, 360. E aí eu corto esse zero com esse zero, e aí eu coloco aqui em cima isso aqui, ó. 64 dividido por x vai ser igual a 32 dividido por 36. Dividindo por 4, tanto em cima quanto embaixo, então vou botar aqui, ó, dividido por 4, eu vou ter 64 dividido por x igual a 32 dividido por 4, 8. 36 dividido por 4, 9. Multiplicação cruzada aqui, eu vou ter 8 vezes x, 8x, igual a 64 vezes 9, 576. E aí o 8 está multiplicando por x, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar x é igual a 576 dividido por 8. X é igual a 576 dividido por 8, 72 quilo. E aí, olhando para as opções, nós temos a opção A. Aqui na questão 2 está dizendo o seguinte, ó. Foram entrevistadas 1.600 pessoas sobre a preferência entre 4 candidatos a prefeito de uma cidade. Cada entrevistado só podia escolher um candidato. Dos 1.600 entrevistados,
200 declararam preferência para o candidato A. Ao representar num gráfico de setores a preferência do candidato A, deve-se utilizar um ângulo central D. Primeiro, para quem não sabe, o gráfico de setores é isso aqui, ó. É aquele gráfico que é um círculo, e aí eu tenho aqueles cortes angulares, como se fosse uma pizza cortada. E aqui está dizendo assim, por exemplo, aqui é 20%, aqui 10%, aqui 60%. Então, isso aqui é o gráfico de setor. Então, ele quer saber o ângulo central, por exemplo, um ângulo que eu vou colocar aqui que representa essas 200 pessoas aqui, só que em porcentagem. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, como é que a gente faz aqui? Primeiro, a gente tem que saber a proporção de 200 pessoas em relação a 1.600. Então, a gente faz o seguinte, ó. 200 dividido por 1.600. 0, 0, corta com 0, 0. Então, fica 2 dividido por 16. Se eu pegar essa fração e dividir na parte de cima por 2 e na parte de baixo por 2, eu vou ter 2 dividido por 2, 1. 16 dividido por 2, 8. Então, ó, 1/8 é a proporção em relação a 1.600. No gráfico de setor, eu tenho um total do ângulo de 360 graus. É o total de ângulos aqui do gráfico de setor, que é uma circunferência. E aí agora a gente vai ver quanto é 1/8 de 360. Então, ó, 360 vezes 1/8. Isso aqui eu tenho 360 vezes 1, 360 dividido por 8. 360 dividido por 8 dá 45 graus. E aí, olhando para as opções, opção D. Agora, nessa terceira questão, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para fazer 200 ml de molho de tomate, é necessário usar 20 ml de extrato de tomate. Assinale a alternativa correta quanto à quantidade de molho de tomate que é possível fazer com 100 ml de extrato de tomate. Então, eu vou colocar aqui, ó, o M de molho e o E de extrato. Então, ó, 200 ml de molho. Então, ó, 200 ml de molho, eu utilizo 20 ml de extrato. Então, ó, 20 ml de extrato. Agora ele quer saber aqui a quantidade de molho de tomate X que é possível fazer com 100 ml de extratos. Então, 100. Então, multiplicação cruzada, 20 vezes x, 20x, igual a 200 vezes 100, 20.000. Esse zero corta com esse zero, fica 2x igual a 2.000. O 12 está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo, fica x é igual a 2.000 dividido por 2, x é igual a 1.000 ml. Então, olhando para as opções, opção C. Nessa quarta questão diz o seguinte, ó, um carro utilizando 10 litros de gasolina tem a capacidade de percorrer uma distância de 120 quilômetros. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de litros que são necessários para uma viagem de 180 quilômetros. Então, a gente vai utilizar aqui regra de 3. Então, vem aqui, ó, litros, vou botar aqui, ó, litros e distância, D. Com 10 litros, eu percorro uma distância de 120. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de litros X que são necessários para uma viagem de 180 km. 180. Multiplicação cruzada, 120 vezes x, 120x.
igual 180 vezes 10, 1.800. Esse zero corta com esse zero, fica 12x igual a 180. O 12 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 180 dividido por 12. X é igual a 180 dividido por 12, 15 litros. E aí, olhando para as opções, opção B. Na questão 5, diz o seguinte, ó. Uma empresa de eventos de festas infantis cobra uma taxa de R$ 600 referente à decoração e mais R$ 15 por cada pessoa que comparece à festa organizada por eles. O valor cobrado pela empresa para uma festa que compareceram 50 pessoas é de... Então, olha só, foram 50 pessoas para a festa e é cobrado, ó, R$ 15 por cada pessoa. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar 50 e vai multiplicar por 15. Isso aqui dá igual a R$ 750. Agora, isso aqui é só o valor que é cobrado pelas 50 pessoas. Só que ainda tem o valor referente à decoração, que é R$ 600. Então, ó, 750 mais 600, isso aqui dá igual a R cifrão, R$ 1.350. E aí, nas opções, R$ 1.350, opção E. Questão 6 diz o seguinte: um jardim foi dividido em 3 áreas proporcionais aos números 2, 3 e 5. Se a área total do jardim é de 180 metros quadrados, a medida da menor área equivale a... Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, a gente vai fazer a soma dos números proporcionais. Então, 2 mais 3 mais 5. Aqui dá igual a 10. E aí, vamos fazer assim, ó, pegar a área total, que é 160 metros, e dividir por 10, que aí a gente vai ter o valor da área em uma única proporção. Então, vai ficar assim, ó, 160 dividido por 10. Esse zero corta com esse zero, dá igual a 16 metros quadrados. Então, 16 metros quadrados é equivalente a uma proporção. E aí nós temos aqui, ó, 2 proporções, 3 proporções e 5 proporções. Ele quer saber o seguinte, ó, a medida da menor área equivale a... Então, a menor área é essa proporção aqui, ó, proporção 2. Então, eu venho, ó, 16 vezes 2, isso dá igual a 32 metros quadrados. E 32 metros quadrados, opção D. Na questão 7 diz o seguinte, ó, em uma cidade, um bairro específico possui 1.200 habitantes. Sabe-se que 750 pessoas são proprietárias de bicicleta. A razão entre as pessoas que não são proprietárias de bicicleta em relação ao total de pessoas no bairro é de... Primeiro, a gente tem que saber quais são as quantidades de pessoas que não são proprietárias de bicicleta. Então, o que a gente faz? Pega 1.200 menos 750, que são a quantidade de pessoas proprietárias de bicicleta. Isso aqui dá igual a 450. Então, 450 são as pessoas que não são proprietárias de bicicleta. Então, ele quer a razão dessas pessoas em relação ao total de pessoas. Então, é só pegar 450 dividido por 1.200. Esse zero corta com esse zero, eu vou ter 45 dividido por 120.
Se eu dividir a parte de cima por 15 e a parte de baixo por 15, eu vou ter 45 dividido por 15, 3. 120 dividido por 15, 8. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 oitavos. E aí, olhando para as opções, opção B. A questão 8, ela diz o seguinte, ó, uma herança no valor de 600 mil foi repartida em 3 irmãos, de modo que o primeiro irmão recebeu 2/5 deste valor. O segundo irmão recebeu 120 mil e a terceira irmã o que sobrou. A razão entre o quanto do valor total a terceira irmã recebeu equivale a... Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, o valor total é 600 mil. 2/5 desse valor, ou seja, vezes 2/5. Isso aqui dá igual 1.200.000 dividido por 5. Isso aqui dá igual a 240 mil. Então, 240 mil é o primeiro irmão. O segundo irmão ganhou 120 mil. Então, ó, 120 mil. E a terceira irmã, o que sobrou. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar 600 mil menos 240 mil menos 120 mil. Então, 600 mil menos 240 mil dá 360 mil. 360 mil. Menos 120 mil, isso dá igual a 240 mil. Então, a terceira irmã, aqui, ó, a terceira irmã, recebeu 240 mil. Só que ele quer o seguinte, ó, a razão que representa o quanto o valor total a terceira irmã recebeu. Então, vou pegar 240 mil dividido por 600 mil, que é a razão. 4 zeros aqui, ó, eu corto com esses 4 zeros aqui. Aí fica 24 dividido por 60. Agora eu divido a parte de cima por 12 e a parte de baixo por 12. Então, 24 dividido por 12 dá 2. 60 dividido por 12 dá 5. Então, eu tenho aqui, ó, 2/5. Opção A. Questão 9, ela diz o seguinte: em uma escola, 120 alunos consomem 15 litros de suco durante o intervalo. Se a escola organizar um evento maior e quiser servir suco na mesma proporção para atender 200 alunos, seria necessária uma quantidade em litros de suco igual a... Então, vou colocar aqui assim, ó, alunos e litros. Então, se eu tenho 120 alunos, eu consumo 15 litros. Se aumentar para 200 alunos, quantos litros eu vou utilizar? X. Multiplicação cruzada, 120 vezes x, 120x, igual 200 vezes 15, 3.000. Esse zero corta com esse zero, eu vou ter 12x igual a 300. O 12 está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a 300 dividido por 12. E aí, 300 dividido por 12, x é igual a 25. Então, 25 é a opção C. Questão 10 diz o seguinte: em um hospital, 4 médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia. Considerando 6 médicos com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por dia. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, M de médicos e P de pacientes. Então, ó, 4 médicos atendem
54 pacientes. Considerando 6 médicos, então médico aqui 6, eles vão ser capazes de atender quantos por dia? X, multiplicação cruzada, 4 vezes x, 4x é igual 54 vezes 6, dá 324. O 4 está desse lado multiplicando por x, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a 324 dividido por 4. Essa divisão aqui vai dar x é igual a 81. E aí, x igual a 81, opção E. Então, pessoal, a gente finaliza essas 10 questões e aqui em qualquer canto aqui da tela vai aparecer um QR Code onde você, com o teu celular, você vai conseguir baixar o e-book com essas mesmas 10 questões totalmente resolvidas e de forma gratuita. E para que isso aconteça, é necessário que tenha inscritos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, dê o seu like, bastante like e compartilhe, porque isso me ajuda muito. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram.